Ser cidadão americano quer dizer ter dois símbolos de mercado, uma carteira de automóvel e um cartão de crédito. Não existe carteira de identidade, como o professor ali viu. Você pega o teu cartão de crédito, a tua carteira de dirigir, e com isso você se identifica e anda livre por aquela porra daquele espaço. Ora, não há nenhuma civilização no mundo que identifique um cidadão pelo cartão de crédito e pelo cartão de dirigir. Você não é cidadão nem aqui, nem na quinta da mãe. É um consumidor. Em resumo, é um consumidor. Trata-se de um vasto mercado transnacional com uma superestrutura política que já deu o que tinha a dar e que agora está complicado, porque como é que eu legitimo a liberdade econômica e a liberdade política em condições que não tem liberdade econômica nenhuma, tem protecionismo, tem lobby, tem o caceta, e que a liberdade política, no fundo, são todos iguais perante a lei, mas a lei não se aplica igual em cada região. Bom, então aí tá mal. Por que não conseguimos fazer com que um bolsonarista veja a verdade? Tem uma razão científica para isso. Em 1961, o psiquiatra Robert Lifton estudou sobreviventes de lavagem cerebral de várias seitas e encontrou um mecanismo pequeno, preciso e devastador. Líderes de seitas não controlam apenas o que seus seguidores pensam. Eles controlam se eles pensam. Lifton chamou isso de thought stopping, a parada de pensamento. Funciona assim. O cérebro humano está sempre escaneando informações que possam representar ameaça. Líderes de seita pré-carregam uma resposta dentro da cabeça do seguidor. No momento em que o pensamento ameaçador aparece, o cérebro desliga o pensamento por completo. Bolsonaro fez exatamente o mesmo que todo líder de seita faz. Repetição. As mesmas frases, todo dia, ancoradas no medo e na raiva. Repetidas até o cérebro executar sozinho. Sem esforço, sem consciência, sem pensar. Bolsonaro disse mídia golpista, e o Lula, e fake news milhares de vezes. Não porque acreditava nisso, mas porque estava programando uma resposta. Ele pré-carregou essas frases nos seus seguidores. Você passa horas construindo um argumento, juntando fontes, reunindo evidências. O bolsonarista mata tudo isso com 3 palavras antes do argumento sequer registrar no cérebro. Lifton documentou a mesma técnica em cada seita que estudou. Funciona porque os seguidores não percebem que está acontecendo. Um bolsonarista realmente acredita que está pensando. A baixa capacidade crítica típica de perfis conservadores autoritários facilita a programação. Mas esse é o ponto que a maioria ignora. O bolsonarismo não criou pessoas violentas, ignorantes ou preconceituosas. Ele simplesmente desligou a parte do cérebro que antes sentia culpa por ser assim. Este programa de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Professor Roberto nesse sábado do nosso Desmascarando com o Professor Roberto. Mas antes de começar, aperta o sininho, te inscreve no canal e dá um like, exatamente. Porque só assim nosso canal ganha repercussão. O nosso canal, ele tem a tarefa de desmistificar toda a narrativa que a direita faz à extrema-direita, colocando um espantalho na sala. Exatamente. E também, além de desmascarar toda essa cambada de corrupto que há séculos nós temos aqui no país, que é essa direita e extrema-direita, desde o tempo do descobrimento, ou seja, da invenção do Brasil, lá em 1500, com a chegada de Cabral, que também foi uma narrativa criada pelo Império Português para se apossar de nossas terras e acabar com os índios do nosso país, nós aqui temos nesse canal a tarefa de jogar pro lixo da história de volta essa direita extrema-direita do nosso país, que vive atravancando o desenvolvimento. Por isso, você aí tem a tarefa de dar o like, apertar o sininho e te inscrever no nosso canal, pois o nosso canal é resistência, o nosso canal é construção da consciência crítica, o nosso canal é o combate direto à retórica e narrativa dessa direita extrema-direita
sanguinolenta, exatamente. Por isso mesmo, o Desmascarando hoje começa justamente batendo no ponto que essa semana vem ao acúmulo que a gente tem de várias e várias notícias que desmontam essa direita e extrema-direita, apontando para eles, desmascarando a corrupção no qual essa direita e extrema-direita é envolvida. Exatamente. E aí nós pegamos desde a área de comunicação da direita até os seus representantes no Congresso, passando por todas as escaramuças corruptoras do sistema financeiro brasileiro, que foi montado para justamente privilegiar os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Por isso mesmo, aqui agora o nosso Desmascarando com o professor Roberto. Com algoritmo. Se prepare! Você vai segurar uma cebola! Eu sou casado! Tá passando mal. Não, Heleno. Posso fazer uma brincadeira? Tem muita gente pra aprender. Permita concluir, rapaz. Fáceis, porque elas são pobres. E agora vai entrar o grosso. Deixa o Queiroz te levar. E a minha família? E eu aqui? Meu pai, liberta meu pai. Já começou! Vamos ver! Agora é que eu quero ver! Você sabe quanto Vamos ver quem cai aqui! Uma coisa do salário deles de volta para empregar Não no gabinete? caio nunca! O Luísa Souza Paes confirmou que devolvia 90% de seus rendimentos a Fabrício Queiroz, braço direito do filho do presidente. O Ministério Público me acusando de lavar dinheiro numa franquia totalmente auditada, controlada pela franqueadora, uma loja de marca renomada, não teve nada disso. Segundo os investigadores, as compras em dinheiro vivo na loja eram muito superiores à média de outros estabelecimentos de shoppings. Flávio Bolsonaro fez saques nos mesmos dias que foram feitos depósitos para a loja de chocolates. Pega aí 30 anos para trás, todas as investigações sobre milícia no Brasil. Acha uma que tem alguma coisa falando de Bolsonaro ou de Flávio Bolsonaro? Não tem. O senador Flávio Bolsonaro e mais 16 pessoas são denunciadas por esquema de rachadinha no Rio de Janeiro. O miliciano Adriano da Nóbrega fazia parte do esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Eu quero fazer uma pergunta para você aí, que está me escutando. O que você acha? Concordaria com um candidato à presidência da República? Um candidato à presidência da República. Ir pedir dinheiro para um marginal, para um traficante, para um estelionatário, por alguém que está preso com tornozeleira? Eu pergunto para você. O que você acha, e você concorda, com um candidato à presidência da República entrar em contato com um banqueiro que está sob investigação e preso por cometer golpe ao sistema financeiro, desviando e enriquecendo dinheiro de fundos de pensões de aposentados e pensionistas? Vocês concordariam que um candidato à presidência da República tivesse esse tipo de relação, ou mantivesse esse tipo de relação de dependência, porque no minuto que tu pede emprestado, tu vai ter que pagar? Hein? Você votaria num candidato à presidência que desviou dinheiro do próprio gabinete, achacando os funcionários, fazendo rachadinha, ou mesmo sendo um empresário, e com esse, sendo empresário, ele tenha lavado dinheiro na sua própria empresa? O que vocês acham disso? É essa pergunta que eu quero fazer para vocês, para a gente começar aqui o nosso programa, falando sério. Nós, essa semana e semana passada, estivemos de frente com o que é a luta pelo poder para que os agentes corruptos voltassem a governar esse país. É justamente isso. Aqueles que perderam em 22 continuam fazendo a corrupção, porque isso é a prática que faz com que eles existam. Porque sem a corrupção, sem o dinheiro, né, fruto dessa corrupção, eles não teriam poder. Você concorda que o dinheiro que deve ser investido em educação, saúde, que obrigatoriamente o Estado ele tem que aplicar nas condições mais básicas da sociedade, ele seja apropriado pelo Congresso para servir de arma de barganha, ou mercadoria de barganha, para eles se manterem como deputados federais e senadores no poder, às custas do dinheiro público, corrompendo setores da sociedade que se corrompem, né? Que são essas emendas PIX, que são frutos de corrupção, porque eles corrompem com o dinheiro público, não é com o dinheiro deles. Eles não pegam o dinheiro deles. Os deputados e senadores não é do dinheiro fruto do trabalho deles, é do dinheiro fruto do trabalho de toda a nação, que são essas emendas PIX, são essas emendas parlamentares. E assim eles se mantêm no poder, usando como moeda de barganha o dinheiro que era para educação e saúde, habitação, saneamento básico, construção de creches, que isso é tarefa do governo, do executivo, não é tarefa do legislativo. Tarefa do legislativo é legislar, é construir leis que permitam para a nação crescer. Vocês concordam com esse tipo de coisa? Vocês votariam num candidato à presidência que usaria como ferramenta de barganha as emendas parlamentares? Qual é a posição de vocês? Isso não é corrupção? Ou isso é corrupção e deixa você indignado? Ou simplesmente vocês acham que faz parte do jogo e é assim que se mantém o Brasil através de anos e anos e anos e vão manter assim, pronto, e eu me faço de cego? Nem vocês acham que isso é algum tipo de mudança? Isso aí vai provocar alguma mudança na sociedade e vai produzir mais seres corruptos pelo exemplo desses corruptos. Vocês já viram, ou vocês entendem o porquê
que eles mantêm com a narrativa de tentar normalizar todas essas questões? Vocês conseguem observar isso? Vocês conseguem ter essa visão? Vocês conseguem problematizar que o problema do Brasil e do brasileiro é normatizar o fruto da corrupção? O fruto da corrupção é o resultado, que é eles no poder. E o meio deles chegarem ao poder é corrompendo. Eles corrompem a sociedade, eles se corrompem. Né? Então é isso aí, gente. Nietzsche já dizia o seguinte: a falsidade necessita de uma manutenção constante, que são as narrativas da direita e da extrema direita. Enquanto que já a verdade, ela se sustenta por si. Isso quem falou foi Nietzsche. Agora eu pergunto para vocês: quem é que está tentando, a todo momento, fazer a manutenção da falsidade? Transformando isso num sentimento passageiro, ou normatizando. Um sentimento de normatização do Estado corruptível que Flávio Bolsonaro está hoje. Estado não. É o centro da política deles. Porque política eles não têm. Eles não têm política para legislar. Porque senão eles fariam leis. Eles se preocupariam em fazer leis. E não preocupados em ter emendas ou disputar o poder pelo poder. Eles procurariam fazer leis para o desenvolvimento de toda a sociedade. Não só de um setor da sociedade que contribui para a campanha deles, financeiramente. Ou uma forma de paga. Ou seja, tu paga para mim e eu te pago através de leis que vão te beneficiar. E o povo que não tem dinheiro para bancar esses deputados? E a única coisa que ele tem é o voto. Como é que fica? É isso que nós estamos desmascarando aqui nesse canal. E quem pratica e quem tem essa cultura é a direita. Porque a direita tem o dinheiro, o acúmulo do dinheiro, fruto da exploração do trabalhador. E com esse acúmulo desse dinheiro, fruto da exploração do trabalhador, que eles acumulam, são as grandes riquezas, eles usam isso aí para corromper, para construir um ecossistema de corrupção. E com isso, eles servem de exemplo pequeno lá na ponta. O cara lá na comunidade, o cara que é liderança comunitária, o cara que é do conselho tutelar, o cara que é presidente de uma creche, o cara que é presidente de uma associação, de um centro cultural. Então, com esse dinheiro que a burguesia acumula, fruto da exploração de todos os trabalhadores do Brasil e trabalhadoras, ele usa esse dinheiro para corromper essas pessoas que se corrompem, para que elas se sirvam de caixa de ressonância dos interesses da burguesia dentro da tua periferia. E daí eles te convencem a votar nos candidatos deles, que compraram eles, através de um ato corruptível. E daí eu pergunto, quando tu vende o teu voto por R$50, quando tu vende o teu voto por um cesto básico, por um saco de farinha, um saco de arroz, quando tu vende o teu voto por colocação, na época da eleição, de um piche, ou então de um asfalto na tua rua, de um calçamento na tua rua, tu tá te corrompendo também. E ao mesmo tempo tu tá num processo de corrupção, porque tu exige em época de eleição aquilo que eles não fazem durante o ano todo, durante os 4 anos. Então tu deixa para naquele ano, tu exige dele a contrapartida que seria ele fazer, e a sua contrapartida com ele seria o voto, teu voto. E o convencimento do teu redor. Isso é corrupção. Enquanto que tu deveria lutar durante 4 anos para que isso não ocorresse, para tua rua ter esgoto, tua rua ter calçamento, a tua creche ser ampliada, teu posto de saúde ser ampliado, o dinheiro que ele te manda como presidente da associação, através de emenda, para te melhorar a associação, é o dinheiro que sai do posto de saúde, onde tu mesmo vai no posto de saúde e é mal atendido, porque não tem espaço, não tem funcionário, não tem médico, não tem remédio. É isso aí. Ou então sai da educação, onde o teu filho não tem aula, que tu vive reclamando que os professores ganham mal, estão sempre em greve, é justamente desse dinheiro que te alimenta, que é desviado para te alimentar. E daí tu presta o serviço para quem? Para os interesses da burguesia, que não estão nem aí para ti. Porque no minuto que estoura, em quem que vai estourar a responsabilidade? É no pequeno, nunca neles. Ou seja, tem uma massa de manobra. Essa é a corrupção brasileira, gente. E a gente não pode normalizar esse processo. A gente não pode normalizar esse processo de corrupção, de corruptos, de corruptores. Por isso que eu te pergunto, você votaria num candidato à presidência da República que pede dinheiro para marginal, falcatrua, traficante, bandido do sistema financeiro, que arrebentou milhares e milhares de fundos de pensão, arrecadando para ele bilhões de reais? Você votaria? Começamos a nossa pauta de hoje, desmascarando a corrupção, que também é tua. No minuto que tu normaliza essas situações. Durou até meia-noite, que já teria marcado outro. Roda aqui, por gentileza. Ó. Aí ela fala, como foi ontem? Ela, foi bom, foi até meia-noite. Terça teremos outra. Aí ela, que aflição, você fez aquilo, o quê? De aparecer sem ele saber? Aí o Daniel Gonçalves responde sim, kkkk, dá uma risada. Ela, uou. Aí ele diz, foi na residência oficial do Senado. Então, repito aqui, para mim o acesso do Vocaro, muito articulado, nas altas esferas de poder de Brasília, com... Ana, eu fico pensando quanto tempo as pessoas levam, para conseguir. A gente fala aqui o tempo todo, fulano demora para responder, fulano...
E o Vorcaro tinha trânsito livre, ao que parece pelos relatos dele, pelo menos. A decoração é o piano branco na sala principal. Batista mostra vários pontos e ele aparece também. Segundo sites especializados, o barco pertence a um bilionário americano, mas está disponível para locação. Vorcaro pagou cerca de 9,5 milhões de reais por 5 dias dessa viagem, que passou pelo mar Mediterrâneo. Batista também mostra uma festa no Verde Beach, um clube prêmio que fica a poucos minutos de Saint-Tropez. Isso vocês precisam ver com muita calma. Comece a guerra! Segura essa pica! Uma boa refeição no Verde não sai por menos de R$600. Um drink e uma cerveja custa de R$90 a R$150. As cenas finais mostram novamente um convés. Quem cuida do som é um DJ e promotor musical famoso, um francês, Saint Lavian. A reportagem identifica que ele segue Daniel Vorcaro numa rede social, que tem página fechada. Os detalhes da relação entre Batista e Daniel Vorcaro estão na reportagem da Folha. Pois é, vocês viram a imagem aí? Eu botei 3 imagens, 3 a 4 imagens, onde eu coloco a festa do Alcolumbre, com dinheiro de corrupção, fruto do Amapá, dos 400 milhões de reais do fundo de aposentadoria dos aposentados e pensionistas do estado do Amapá, no qual foi parar na conta do Vorcaro, certo? Do Banco Master, aportado no Banco Master. O presidente dessa instituição é o irmão dele. É o irmão dele, do Alcolumbre. E é por isso que ele não quer abrir a CPMI do Banco Master. E por isso que ele fez um acordo com o PL para que fosse derrubado a indicação do Messias. Em troca, ele não deixava passar a CPMI do Banco Master. Esse foi o acordo. A dosimetria, a derrubada do Messias, em troca disso tudo para que não abrisse a CPMI do Banco Master. Esses acordos foram feitos com o Flávio Bolsonaro, sem ser. Tanto é que o próprio presidente do PL, ele confirmou. E agora, o Flávio Bolsonaro vem dizer que é a esquerda que não quer assinar. Eles não assinaram o pedido do Hollenberg, que foi o primeiro, lá em fevereiro, quando estourou a questão do Banco Master, pediu imediatamente a CPI e colheu as assinaturas todas. São 5 pedidos de CPMI. Tanto do Senado, de CPMI, tanto do Senado como no Congresso, na Câmara dos Deputados. O Flávio Bolsonaro, dos 5, não assinou 3. Assinou apenas 2. E justamente aqueles que o Alcolumbre, junto com ele, não colocaram adiante. Porque o correto seria o do Hollenberg. Seria a primeira CPI. Nem o Mota e nem o Alcolumbre. União Brasil, PP, PL. Novo, PSD. Marquem bem o nome desses partidos, que são os partidos que estão envolvidos em corrupção. O Novo, o governo do Zema recebeu R$1 milhão do Partido Novo, que se diz antissistema. Pois é. Outro partido que deu dinheiro e usou a sua influência, Flávio Bolsonaro usou a influência que tinha no PL para destinar, né, 970 milhões do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro, ao qual o presidente do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro é afiliado do Flávio Bolsonaro. Foi indicado pelo Flávio Bolsonaro. Assim como o presidente do Fundo de Previdência do Amapá foi indicado pelo Alcolumbre. No Amazonas temos União Brasil. Wilson Viana. Ele é do União Brasil. É do partido do Rueda. Indicado pelo Rueda. E sabe quanto a Previdência do Amazonas aportou para o Banco Master? 50 milhões. Esse foi menorzinho, 50 milhões. E daí? Fruto de corrupção, mas eu vou colocar aqui para vocês mais à disposição. Alcolumbre, 400 milhões no Amapá. Seu irmão envolvido no desvio de 400 milhões da Previdência do Amapá. Hugo Mota, né, também é acusado de ter envolvimento direto com o Banco Master. Né? Tarcísio, além, né, de estar envolvido, recebeu 2 milhões para a sua campanha, em troca da Sabesp. O Tarcísio, ele recebeu 2 milhões. Eleito, ele fez
né, a privatização da Sabesp. E sabe quem comprou a Sabesp? Banco Master. Daniel Forcaro através de uma empresa dele. É sócio na Sabesp. Pois é. Cláudio Castro, 970 milhões do Fundo de Previdência, fora outros aportes. Né? Investigação chega a um número de aportes do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro para o Banco Master, 2,6 bilhões. Foque em mim. Bilhões. Vamos lá. O Ibanez Rocha, através do BRB, certo? Os aportes de transferência chegou de 10 a 12 bilhões e 200 milhões para o Banco Master. O volume de prejuízo do BRB, com essas transações autorizadas pelo Alcolumbre e feitas pelo presidente do BRB, que foi indicação do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, chegou a 5 bilhões de prejuízos para o banco. O impacto de fundos de pensões que aportaram dinheiro para o Banco Master, né, chegou a 500 milhões a 2 bilhões. De 500 a 2 bilhões. De 500 milhões a 2 bilhões. Gente, a gente está falando de bi, não estamos mais falando. Milhões já se ultrapassou, agora é bi. O Banco Master deu um prejuízo em ordem de bilhões às previdências dos estados e municípios. Que a maioria, todos são bolsonaristas. Ou são do União Brasil, do Centrão, que está unido com o PL, com o Flávio Bolsonaro, nesse processo eleitoral. Rio de Janeiro, 970, Amapá, 400 milhões, Amazonas, 500 milhões. Ou seja, 1,86 bilhões de 18 institutos de previdência de municípios. E mais de 12 regimes de previdência municipais, de 10 cidades de São Paulo, que dava a totalização de 100 milhões. O estado de Alagoas, municípios do estado de Alagoas, chegaram a 97 milhões em Maceió, aportados. E Maceió, lembra quem? Goiás, 40 milhões, seu Caiado. Minas Gerais, 14 milhões, do seu Zema. E o Zema recebeu 1 milhão para a campanha dele. 14 milhões, 1 milhão, tirou ali uma porcentagemzinha boa para a campanha dele. Né? O Wilson Lima, que é do Amazonas, ele está envolvido num caso de transferência para o Banco Master que chega a 390 milhões. O Antônio Rueda, Michel Temer, ACM Neto, né, Mário Frias, Zambelli, Bia Kicis, tudo isso está envolvido com o Banco Master diretamente, gente. Né? Entre recibos falsos do Mário Frias, comprovantes bancários também apontam para crime de rachadinha dentro do Congresso do seu Mário Frias, diretamente dentro do gabinete dele, que é o sócio, diga-se de passagem, o sócio na produção do filme do Jair Bolsonaro, ao qual ele é um dos sócios junto com o Eduardo Bolsonaro, que comprou uma mansão de 3,600 milhões de reais, no qual ele diz que a mansão não pertence a ele, pertence ao Porciúnculo, no qual, quando foi vereador, fez uma declaração ao imposto de renda e mostrou ao TSE que ele recebia 164 mil ao ano. E comprou uma mansão de 3 milhões e 500 mil nos Estados Unidos, 728 mil dólares. Aportados assim, em dinheiro vivo, um em cima do outro. Como uma pessoa que ganha 164 mil reais, de acordo com o TSE, por mês como funcionário da Polícia Militar, tem de uma hora para outra 3 milhões e 500 mil reais. 3 milhões e 500 mil reais. Num fundo que ele compra a casa onde mora o Eduardo Bolsonaro. Queria ver esse milagre. Gente, isso aí é corrupção. Isso aí tudo é fruto de corrupção. Poder e corrupção. É assim que está o Congresso. E isso, ao Pix. Olha o Pix aí. E isso é fruto das emendas. E isso é fruto de quem está no governo dos estados e municípios que representa essa burguesia. E que foram colocados ali pela burguesia, pelo dinheiro que eles usaram para corromper as pessoas para votarem neles. E que prejudicam os fundos de pensões. Ou seja, toda essa festa que vocês estão vendo ali, do Forcário, do Flávio Bolsonaro, churrascada com os amigos, a dancinha do Alcolumbre, uma baita festa fechada para ele, né, brindando em champanhe, com dinheiro dos aposentados e pensionistas dos estados. Dinheiro público, com dinheiro das emendas que ele autoriza. Com dinheiro das emendas PIX que eles autorizam, e são na casa de milhões. Enquanto isso, falta médico no teu posto de saúde. Enquanto isso, falta atendimento no teu posto de saúde, lá da tua prefeitura. Enquanto isso, falta creche, falta educação, falta escolas. As escolas estão caindo na cabeça dos estudantes que vão para as escolas. Enquanto isso, falta segurança, falta mais assistência social, mais gente na rua, morando na rua. Enquanto isso, mais pobreza gerada para quê? Para que eles cheguem e comprem mais votos. São ruas sem calçamento, sem esgoto. Né? Enquanto isso, eles vendem demais, Sabesp, vendem, né, tudo para cobrar mais ainda do trabalhador. Enquanto isso, tu anda de ônibus, superlotado, às vezes sem ar-condicionado. Enquanto isso, eles geram mais pobreza ainda. Enquanto ficam ricos, gastando milhões e bilhões. Então a burguesia continua no poder, eles são uma minoria. E engraçado que eles têm uma maioria no Congresso, né? A burguesia é a minoria na sociedade, porque pertence a menos de 1% da sociedade brasileira, que acumula fortunas e mais fortunas. Né? Que são bilhões, vocês viram? São bilhões na casa dos bilhões. E engraçado que eles são uma minoria, mas no Congresso eles se transformam em maioria. Por que será? E os interesses dele. Enquanto isso, tu trabalha mais de 6 horas.
Mais de 6 dias, 6 por 1. E eles não querem acabar. Não querem acabar com a escala 6 por 1. Ou seja, não querem acabar com a escravidão. Ou para acabar com a escravidão, eles querem que os patrões, que são os grandes, a grande burguesia, que recebe milhões e bilhões e compram votos, e tem lá dentro do Congresso a maioria, no qual eles são a minoria, não querem acabar com a escala 6 por 1. Por quê? Eles vão ficar menos ricos. Da onde, Jacaré? Não, nós estamos aqui defendendo aqui os trabalhadores. O interesse dos trabalhadores. O interesse dos trabalhadores é acabar com a 6 por 1. O interesse do trabalhador é tu ter mais posto de saúde, mais creche, mais escola, mais segurança, mais ônibus, saneamento básico, água que não custe o rio, né? Água que não custe quase todo o salário, luz que não custe quase todo o salário. É isso que o trabalhador quer. O trabalhador quer ter uma vida decente. E essa gente que tira essa vida decente. Por quê? Porque Flávio Bolsonaro ganha milhões do Vorcaro para fazer o filmezinho do papai dele. Enquanto isso, o maninho dele compra uma casa de 3 milhões de reais. E a tua casa vale 3 milhões de reais? Tu tem dinheiro para fazer um banheiro, pelo menos? Fazer um puxadinho na tua casa? Para abrigar um filho teu? Ou então aumentar um pouquinho na tua casa? Não, né? Às vezes não tem nem casa. Tem que pagar aluguel. Pois é, gente. É isso que a gente está desmascarando aqui. É a burguesia. Por isso esse programa. Para construir a consciência de classe. E não se deixar levar pelas falsas lideranças que tu tem no teu bairro, que reproduzem a exploração, porque eles ganham. E não queira ganhar também da burguesia, porque tu só sai perdendo. Quem acha que ganha alguma coisa da burguesia, ou desses deputados federais agora nas eleições, que vai ganhar ali o quê? Pagar uma luz, botar um asfaltozinho na tua rua, né? Pintar aí a tua creche, para depois tu vender isso aí pelo voto para esse deputado federal, deputado estadual que nunca vieram na tua casa e nem vão vir na tua periferia. Né? Eles vão continuar enriquecendo mais ainda. E tu vai continuar na pobreza mais ainda, por causa dessas lideranças aí, essas falsas lideranças, aquele que eu chamo de capitães do mato, que faz o trabalho pro dono da casa grande. Porque enquanto isso, tu é um escravo. É isso aí. É para isso que serve o nosso canal, para desmascarar essa burguesia. Professor Roberto, aqui no canal do Professor Roberto, desmascarando essa burguesia e tudo que representa nela. 2026 é o ano da verdade. Dá um like, aperta o sininho e te inscreve no canal se você quer mudar esse sistema. Se você quer mudar realmente esse sistema e não ir atrás do discurso antissistema, mas usa o sistema para se locupletar. É isso aí. Os bolsonaristas estão contando mais uma mentira para te enganar. Eles dizem que o dinheiro do Banco Master para o filme do Bolsonaro era dinheiro privado. Mas a verdade não é essa. Olha só de onde saía o dinheiro do Banco Master que foi utilizado para financiar o filme sobre Jair. De aposentados do INSS com descontos ilegais em mais de 250 mil contratos. Das fraudes bancárias que lesaram mais de 580 mil pessoas que fizeram investimentos no banco. E da previdência dos aposentados do Rio de Janeiro e de outros estados. E adivinha quem vai pagar essa conta do rombo de mais de 52 bilhões que o Banco Master deixou? Toda a população. É isso mesmo. Você vai ajudar a pagar a conta desse filme produzido por Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Afinal, para cobrir o rombo, esse dinheiro vai sair do Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, Flávio mente ao dizer que era dinheiro privado. É dinheiro da população que foi roubado e utilizado para beneficiar a família Bolsonaro. Compartilhe com mais pessoas que precisam saber a verdade.